Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Começamos mais uma vez falando sobre a cobertura especial da pandemia aqui no Brasil. E em São Paulo, desde ontem, você acompanhou com a gente aqui também, no Eldorado Expresso, está em vigor um rodízio de veículos mais ampliado, né? Vale o dia inteiro, tentando retirar 50% da frota a cada dia da cidade para tentar aumentar o isolamento social. Só que no primeiro dia o reflexo acabou sendo mais gente no transporte público, um aumento de 11% a 15%, variando aí de acordo com a região, no metrô e também na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E tem uma ação do vereador paulistano Fernando Holliday questionando o rodízio, pedindo a suspensão dele. Essa ação já está na Justiça e já tem um parecer favorável do Ministério Público. A gente acompanha tudo isso e os desdobramentos dessa ação e também os efeitos no trânsito e no transporte público, com mais aglomeração em São Paulo. Hoje é o segundo dia desse rodízio de 24 horas, 7 dias por semana em toda a cidade. E governadores de 3 estados se posicionaram contra a inclusão na lista de serviços essenciais as atividades de salão de beleza, barbearias e academias de esportes. Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará e Helder Barbalho, do Pará. Isso porque ontem o presidente Bolsonaro editou um decreto ampliando as atividades que podem continuar funcionando em meio à pandemia. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido, mês passado, que estados e municípios têm autonomia para determinar as regras de isolamento social próprias, né? E quem foi pego de surpresa pela informação, né, dessa ampliação da lista de serviços essenciais foi o ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele soube da decisão por jornalistas durante a entrevista coletiva ontem em Brasília. Aliás, o novo ministro já começou a ser alvo nas redes sociais. E segue a semana de depoimentos naquele inquérito que envolve acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Ontem foram ouvidos 3 delegados da Polícia Federal e um deles, o delegado Alexandre Ramagem, da Agência Brasileira de Inteligência, que teve o nome vetado pelo Supremo para assumir a direção da Polícia Federal, disse que não tem intimidade com a família Bolsonaro, com os filhos do presidente Bolsonaro, apenas apreço e respeito. Também prestou depoimento o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, falando da tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. Também foi ouvido o Ricardo Saad, ex-superintendente do Rio de Janeiro. E hoje, a exibição do filme, né? Foi logo de manhã. Todos chegaram lá na sede do Instituto de Criminalística da Polícia Federal para assistir o filme da reunião ministerial do dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, como uma prova aí da pressão sobre ele, até com ameaça de demissão. O próprio Moro foi ver essa sessão de cinema. E após os mercados internacionais terem desempenhos positivos em meio ao relaxamento de medidas de isolamento social em países da Europa e da Ásia, as bolsas desses 2 continentes têm queda hoje. Motiva uma possível nova onda de contaminações nas 2 regiões que haviam registrado queda nos novos números, né, nos combates ao coronavírus. E, enquanto isso, a Itália registrou 2 recordes bastante positivos no controle da pandemia. Número de novos casos confirmados da doença e de pacientes que estão internados na UTI. Esses números seguem caindo. O dado reforça a eficiência do lockdown e respalda também as medidas de flexibilização do isolamento que começaram na semana passada por lá. Mais cedo, aliás, na Rádio Eldorado, a gente conversou com 2 brasileiros, a Paula e o Walter, que estão isolados há 62 dias na casa deles na Lombardia. E eles contaram que mesmo com esse processo de reabertura, salões de beleza e barbeiros seguem fechados até pelo menos semana que vem. Bom, o futebol está parado por causa da pandemia, mas quando voltar, o Corinthians, primeiro presidente André Sanches, já avisou a CBF, a Federação Paulista de Futebol e a TV Globo que não entra mais em campo, não joga mais nem à noite e nem aos domingos. Bom, só isso. Por causa disso tudo de uma ação que foi movida, uma ação judicial movida pelo ex-zagueiro do próprio Corinthians, o Paulo André, pedindo aí adicional noturno, também hora extra por trabalhar aos domingos. O Corinthians perdeu essa ação, acabou entrando em acordo com o Paulo André,
teve uma outra ação no mesmo sentido, movida pelo Maicon, ex-volante do São Paulo, contra o tricolor do Morumbi. Essa ainda não chegou à fase final, mas o colunista e editor de esportes, o Robson Morelli, considera que foi uma bravata do presidente corintiano André Sanches, porque há contratos a serem cumpridos. Mas a notícia de hoje é essa: o Corinthians está dizendo que não joga mais à noite e nem aos domingos. Outra notícia do esporte do dia: o anúncio conjunto da Ferrari e do tetracampeão, piloto alemão Sebastian Vettel, de que vai acabar a parceria entre os dois no final do ano. Bom, e uma pergunta que o Estadão faz hoje: por que as novelas antigas fazem tanto sucesso em meio a tantas opções no streaming? Aliás, um assunto que o Heisen gosta bastante, de novelas antigas, o noveleiro, mas a TV Globo, né, a gente está vendo com a suspensão das gravações de diversas novelas, acabou recrutando, né, a Fina Estampa, Totalmente Demais, Novo Mundo, para ocupar o lugar dessas outras novelas. E a emissora não só manteve a audiência, como fez também crescer o número de pessoas que estão assistindo a esses novelões. Aliás, o palpite de Agnaldo Silva, né, que é um grande autor de novelas, Tieta, Rainha da Sucata, Vale Tudo, enfim, estão no currículo dele, deu uma entrevista para o Estadão dizendo que o palpite dele é que as pessoas gostam mesmo de novelões, né? Novelas que parecem com novelas, que tenham todos aqueles ingredientes de um grande melodrama. Essa entrevista está bem bacana e traz esse destaque das novelas que estão sendo bastante assistidas em meio a tantas opções de streaming, de Netflix e de tanto conteúdo online e lives, né, que estão sendo realizadas por aí. Isso aí, eu estou nessa aí, das novelas antigas. Estes e outros assuntos se acompanham nesta terça nas plataformas do Estadão. Tem assunto que vira novela também, e pode até voltar amanhã. Então, até amanhã. Até.